Lucas 6, a partir do verso 37, vai falar uma palavra que ela é muito útil para nós. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Olha que forte. 39. Jesus deu ainda a seguinte instrução: é possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Porque você se preocupa com um cisco no olho de seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Essa palavra é prática, gente. Essa palavra é para nós usarmos ela no dia a dia, constantemente, com aqueles que estão ao nosso redor, constantemente com aqueles que se encontram no nosso trabalho, nossos vizinhos, nossos familiares. Primeiro Deus fala sobre não julgarmos. E Deus instrui. E ele fala isso porque se nós julgarmos o próximo, nós seremos julgados com a medida que nós estamos adotando para o nosso próximo. Então Deus está falando conosco assim, olha, tome cuidado, não julgue o próximo, porque você vai ser julgado da medida que você está julgando o seu próximo. Deus está falando, olha, cuidado, desce um degrau, retrocede, sabe? Volta à sua essência, sabe? Observe o próximo que está do lado, você não sabe o que está acontecendo com ele. Quantos de nós temos sido julgados pelas outras pessoas? Quantos de nós não somos reprimidos, oprimidos, tentando te derrubar? O mundo está cheio disso, de pessoas que tentam derrubar umas às outras. Por quê? Jesus está falando aqui, eu vejo Jesus falando por que você age dessa forma. Sabe, se você for ponderado no julgar ao outro, Jesus também vai ser ponderado ao te julgar. E amados, quem de nós que não tem pecado? Qual de nós que não comete erro durante o nosso dia? Todos os dias nós cometemos erro. Então essa primeira palavra, esse primeiro versículo aqui, está falando para nós, para a gente tomar cuidado. E está falando também que aqueles que nos julgam serão julgados com uma medida sacudida, transbordante. Porque Jesus, ele está dizendo aqui, olha, se você julgar um dos meus filhos, se nós ficarmos condenando o nosso próximo, ele também irá nos julgar. Dando continuidade, ele dá um exemplo. Sabe, um cego poderá guiar outro cego? Amados, quando nós encontramos com alguém que tem deficiência visual, que está prestes a atravessar a rua, o que a gente faz? A gente corre lá e pega no braço daquele cego para poder levar até o outro lado, né? E um cego não vai enxergar o outro cego para poder ajudá-lo. Então aqui Jesus está dizendo, amado, se você peca, você não pode julgar aquele que peca. Se você erra, você não pode julgar aquele que erra. Porque quem é você para julgar aquele que erra se você também erra? Sabe, se você também se condena o tempo todo com atitudes erradas. Então, quando ele fala sobre o cego aqui, ele está querendo dizer que você que erra, está julgando aquele que erra, quem é você para fazer isso? E aí ele complementa. Você que tem visto o cisco no olho do outro, você que tem encontrado o erro nas atitudes do outro,
olhe primeiro as suas atitudes para ver se elas estão sendo corretas. Porque o que nós devemos é buscar ser corretos e obedientes à palavra de Deus. Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho? Chega a ser engraçado a palavra do Senhor da forma como Ele coloca, mas Ele coloca bem claro para que a gente não venha a achar que nós podemos julgar uns aos outros, porque nós não podemos, amados. Nós não temos autoridade para isso. Sabe, Deus nos dá muita autoridade quando nós estamos seguindo a Ele, discípulos dele. Ele nos dá muita autoridade, Ele nos dá autoridade sem fim. Nós temos autoridade para expulsar demônios, nós temos autoridades para ministrar cura sobre a vida das pessoas, ministrar libertação. Isso já aconteceu comigo. Uma pessoa já foi curada na mesma hora quando eu impus a mão sobre ela. Agora, a autoridade para julgar o próximo, Ele não nos dá. Então não pense você que você pode fazer isso. Sabe, se você tiver algo contra o seu irmão, se você tiver algo que possa falar com seu irmão e orientá-lo dentro da palavra, chegue até ele e fale. Agora, julgar não. Julgar o Senhor não nos dá autoridade. Amém? Eu vim aqui somente para falar isso com você. Tome cuidado com o que você tem feito. Tome cuidado com as suas atitudes. Tome cuidado com o quanto você tem julgado o seu próximo. Sabe? E não se preocupe com julgamentos alheios de pessoas que não são referências para você. Sabe, tem muitas pessoas que são referência na nossa vida, para nós, mas tem muita gente que entra na sua vida, sai e ela não significa nada para você. Então você não fique se perturbando com o julgar das pessoas. Sabe, se cuida. Sabe, busca em Deus aquilo que você precisa para melhorar, porque todos os dias nós podemos melhorar. E nós temos que buscar isso em Deus e não na opinião de outras pessoas. Então não julgue. Hoje o Senhor veio falar conosco. Não fique preocupado com o julgamento que pessoas estão fazendo ao seu respeito. Quem conhece o seu coração, quem conhece o seu íntimo, quem conhece o valor da sua intenção, é Deus. Então não se preocupe. Esse versículo ele trata sobre a medida em que o Senhor irá nos julgar, porque Jesus vai voltar, amados. Esteja preparado para a volta do Senhor. Esteja preparado para ser reconhecido por Jesus quando Ele voltar dos céus. O meu desejo, o desejo do meu coração é que você esteja vivendo em paz, sabe? Esteja com seus pensamentos em Deus, no alto, sabe? A palavra de Deus diz que as nossas coisas vêm do alto. Tudo aquilo que é importante para nós vem do alto, amado. Então, julgamento alheio não vai fazer diferença na sua vida. Sabe, caminhe com aqueles que se agradam das suas vitórias. Caminhe com aqueles que celebram as suas vitórias com você. E em nome de Jesus, essa palavra vai bater como flecha. E toda vez que você tiver um pensamento e tentar julgar alguém, a sua língua vai travar e o Senhor vai falar com você. Se lembra da palavra? Então, que a gente possa compreender aí as falhas do próximo, que a gente possa compreender as atitudes do próximo e que a gente continue firmado na palavra.